Com o desembargador João Batista Damasceno, Antônio Carlos Esteves e Rogério de Oliveira. João Batista Damasceno disse o direito esta semana. Concessionária responde por danos a terceiros antes da concessão. Uma decisão fantástica, dessas decisões aí que fazem realmente justiça, entendendo que a empresa, a Companhia Fluminense de Trens Urbanos, que foi sucedida pela Supervia, os danos causados por uma empresa devem ser suportados decisão da Câmara pela sucessora. Portanto, fazendo agora justiça àquelas vítimas das ferrovias no Brasil, a Câmara, a 27ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, num voto brilhante da relatoria do desembargador João Batista Damasceno, restabeleceu a justiça nos tribunais do Rio de Janeiro. Maravilha. Vamos aguardar com Brasília agora. Parabéns, vamos aguardar que o lobby não seja forte em Brasília o suficiente para destruir uma decisão tão Histórica. bem elaborada. Nesta segunda parte do programa, como anunciamos, cala-te boca, vamos entrevistar o perito legista, professor Alfredo Maio, que vai falar sobre a importância da atuação da perícia nas investigações criminais. O Brasil todo está vivendo uma crise de conhecimento também, né? É uma crise econômica, uma crise política, mas é uma crise de conhecimento, né? Hoje no Brasil, assim como temos 200 milhões de técnicos de futebol, agora vamos ter também 200 milhões de peritos, de advogados, de delegados, de juízes criminais e de médicos também, todos julgando aí essas personalidades do mundo político que estão sendo julgados também espetacularmente pela mídia. Mas vamos começar espetacularmente essa nossa segunda parte do programa com o nosso poeta, Antônio Carlos Esteves, que vai saudar o nosso convidado de hoje com a sua tradicional poesia. É incluir na minha conta tanto sinal de alegria, tão pura visão do respeito neste leito do rio vida. Devo, não nego, e vou pagar. Não quando puder do calote, mas com o dote dos meus versos, fracos na ordem dos pendores, filhos da normose repressiva, natural osmose de amores, fiadores do ir da vida. Bom dia, Ele aprendeu a palavra 5 minutos, já está Já entregou, já está poetizando. Isso aqui é poeta, o cara tira do fato, né? Da aprendizagem imediata. Ele faz poesia, faz da vida poesia. Este camarada não é adepto da normose. Não é? Ele é um elemento transformador. nem da naturalite. Embora o muro dele seja bem alto, né? É difícil dele descer, mas às vezes ele... Bem largo. Ele passeia em cima do muro, né? Joga futebol. Precisamos derrubar este muro de Berlim. Mas, professor Alfredo Maio, alegria muito grande ter o senhor aqui bem pertinho do microfone. O senhor que tem um trabalho muito interessante na educação, nas universidades, na educação, sobre a importância da atuação do perito legista, né? Os peritos legistas, para nós, juízes do crime, tem uma importância fundamental, porque às vezes a única prova convincente, né? Temos a prova testemunhal, que todos chamam de a prostituta das provas, é uma ofensa às prostitutas, que eu chamava assim, mas de qualquer maneira, a prova técnica é a prova que dá uma razoável certeza. E essa prova técnica vem através dos peritos legistas, que no Rio de Janeiro, né, doutora Denise Rivera, é um exemplo de profissionais, é uma pleiade de profissionais que nos dá muito orgulho e que não são tão valorizados como deveriam ser. Valoriza mais aquele policial do bang bang, daquele policial que bota pé na porta de barraco e entra,
do que aquele profissional técnico. E nós estamos aqui justamente entrevistando um professor, um acadêmico, um homem da Faculdade Biomédica da Universidade de Castelo Branco. Ele é médico também, profissionalmente. Ele é biomédico de coração e é perito legista da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Um dos seus trabalhos mais importantes foi a ajuda na elucidação do que aconteceu com os jovens do incêndio da Boate Kiss, Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, todos sabem aí. E ele tem um trabalho de educação sobre a importância da perícia no Tribunal do Júri. Sabem que o Tribunal do Júri, o juiz não somos nós. Quer dizer, quem preside, quem julga, não somos nós. Quem preside somos nós, somos juízes togados. Mas quem julga o seu semelhante são pessoas da sociedade. E essas pessoas precisam dessa elucidação, dessa orientação. E o professor Alfredo Maio, ele faz o treinamento para mostrar para os alunos das universidades a importância do trabalho técnico no Tribunal do Júri. Muito bom dia, professor Alfredo Maio. Seja bem-vindo aqui no nosso encontro com a Justiça. E o que o senhor pode nos iluminar sobre o trabalho, a importância do trabalho do médico legista para as ações criminais? Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria definir, para que as pessoas entendam, o que seria perícia. Por que a perícia é importante? A perícia, ela fica exatamente numa região em que eu tenho direito e eu tenho uma outra ciência diferente do direito. E o magistrado e os profissionais do direito, para que eles possam julgar e analisar aquela lide, eles precisam de informações de outras ciências. Por exemplo, o perito legista, médico, ele traz informação da medicina. O perito legista, odontólogo, ele traz informação da odontologia. O perito contador traz informações da contabilidade. O perito criminal traz informações do local. Ou seja, ela é interdisciplinar, totalmente interdisciplinar. A ciência pericial nada mais é que uma forma de traduzir uma ciência não jurídica para a ciência jurídica. Doutor Alfredo, as pessoas gostam muito de temas da atualidade. Lamentavelmente, tivemos agora a morte prematura de um dos netos do grande comediante já falecido, Chico Anísio. Ele morreu afogado no mar e tudo. Às vezes há pessoas que ficam muitos dias no mar. Como essas pessoas são reconhecidas através de uma perícia técnica? Como o corpo é reconhecido e identificado através da perícia técnica? E completando a indagação, ele morreu afogado ou ele foi jogado morto? Então vamos lá, respondendo as duas perguntas. A primeira pergunta foi sobre a identificação. Nós temos basicamente 3 formas de identificar. Existem outras, mas as 3 principais são a impressão digital, que às vezes ela é um pouco prejudicada pela ação da água na pele, que impregna a epiderme e você acaba tendo uma certa dificuldade, mas isso às vezes não impede a identificação pela impressão digital. Nós temos a identificação pela arcada dentária, e além da identificação pela arcada dentária, nós temos a identificação pelo DNA. Há de ser informado que para você identificar significa comparar. Então eu tenho que ter algo prévio para que eu possa comparar, para eu chegar àquele indivíduo. Quanto à pergunta que me foi feita agora, ele morreu afogado ou ele foi morto e foi jogado no mar? Nós temos algumas formas durante a perícia de verificar isso. Uma das características do afogado é que, quando uma pessoa é privada de oxigênio, quando ela está imersa dentro da água, ela fica sem um oxigênio e começa um aumento do CO2. Não sei se é permitido eu conversar de forma tão técnica, mas... Não, se você traduza, CO2, o que é, por favor. Então, vou traduzir. Nós precisamos do oxigênio. O oxigênio penetra no nosso organismo e as nossas células utilizam o oxigênio, prepara o ATP, que é a nossa energia, e liberam um lixinho chamado CO2, que é aquele que a gente joga na expiração. Quando a pessoa está dentro da água, ela tenta o quê? Ela tenta evitar respirar para não puxar a água. Começa a acumular o CO2, e esse CO2, ele aumentando dentro do seu organismo, ele estimula você a respirar. Ele estimula você a ventilar. Você faz uma inspiração dentro da água. O líquido invade as árvores respiratórias e lesiona os alvéolos. Então, se a gente encontrar
água nas árvores respiratórias, principalmente as inferiores, isso é sinal que ele respirou lá dentro. Se ele foi morto e jogado, você não vai encontrar essa água lá dentro. Então isso aí seria uma das formas de nós identificarmos se ele morreu afogado ou se ele não morreu afogado. Nada como a perícia para... A perícia, deixa eu te fazer, você fala que a perícia é uma ciência, deixa eu te fazer até uma provocação, né? A perícia, o trabalho do perito, ou a perícia em si, é uma ciência ou é uma técnica que ajuda a reconstituir historicamente um fato para que sobre ele alguém formule um juízo? Pode ser um juiz, pode ser um promotor, pode ser um cidadão que tem interesse em elucidar uma ocorrência. A perícia é uma ciência ou é uma técnica que ajuda a reconstituir um fato do passado? Eu acho que a gente não pode separar as duas coisas. A perícia balizada pela ciência, ela tem métodos, vamos chamar de técnicas, que se chegue a uma conclusão que permita a análise da autoridade sobre o que aconteceu. Ou seja, vamos tentar exemplificar para facilitar o entendimento do ouvinte e do pessoal da mesa. Por exemplo, para que eu acabasse de falar o que eu disse agora, por exemplo, o afogado, ele penetrou dentro da água, ele está imerso, ele precisa do oxigênio, porque o oxigênio a gente não faz reserva, diferente do alimento. O alimento a gente engorda, a gente consegue ficar sem comer algum tempo. E então ele precisa disso. Só que o CO2, quando ele aumenta a acidez. O que é isso? A acidez no sangue estimula que você libere o CO2. Se eu não soubesse disso, através da técnica que é abrir o corpo e encontrar a água dentro lá das árvores inferiores, eu não chegaria. Então a perícia, ela tem muito a parte da ciência. Muita parte da ciência. Você precisa de um especialista, mas aí é que entra um detalhe importantíssimo, que eu acho que é esse que é a grande função do perito. O perito é um tradutor. Um tradutor. Ele tem que entender um pouco da área jurídica. Um exemplo que eu sempre dou para meus alunos, por exemplo, um indivíduo que perde o dedo, o quinto dedo, que é o famoso dedo mindinho. Se ele perde o dedo por algum motivo... Esse exemplo é bem atual. Exatamente. Não, ele perdeu tempo a o dedo há muito tempo. A liberdade agora. Vamos fazer um pequeno intervalo para recuperar a liberdade e voltamos em seguida.